A apuração das eleições municipais no Brasil deste domingo estão extremamente lentas. O tribunal falou antes num ataque de reca, mas depois evoluiu para outra explicação, dizendo que os dados estão criptografados e para descriptografá-lo estão tendo dificuldade. Mas só foram pensar nisso no dia da eleição. Tudo bem. Então, de qualquer maneira, há uma tendência a seguir, não é, aquela pesquisa de boca de urna, tanto do Ibope quanto do Datafolha. Agora nós vamos aproveitar esta oportunidade, enquanto não há definição sobre São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Fortaleza. A gente vai ver o que se verificou hoje no Peru, que foi a derrubada pelo povo do governo golpista de Manuel Merino, instalado há 6 dias apenas. É a segunda vez que o povo se manifesta e bota abaixo governos impopulares, como aconteceu ultimamente na Bolívia com a eleição do presidente Luiz Arce e a derrota dos candidatos golpistas que derrubaram Evo Morales. Mas vamos começar aqui com as nossas apurações eleitorais. Eu digo apuração. E aqui já tem um dado aí preocupante. O quadro de Porto Alegre, onde a candidata do PCdoB, Manuela Dávila, foi apontada na boca de urna do Ibope como tendo 40% dos votos. Aqui nessa atualização das 19 horas e 49 minutos, o Sebastião Melo, do MDB, passa ligeiramente a candidata Manuela Dávila. Segundo diz aqui, essa apuração por parte do Globo, o jornal O Globo, que está diretamente ligado ao TSE. Só para a informação dos nossos internautas, a gente vai depender da mídia para acompanhar esses dados, porque o tribunal fechou, também inexplicavelmente, aos usuários comuns o acesso aos dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então diz o seguinte: Sebastião Melo com 30,33% e Manuela Dávila com 30,25%. No restante do país parece mais ou menos a tendência apontada pela boca de urna, tanto do Ibope quanto do Datafolha. Aqui no Rio de Janeiro, Eduardo Paes aparece com 37,39%, Crivella com 20,98%. Isso significa que tanto a candidata Marta Alencar, do PDT, quanto a candidata do PT, Benedita da Silva, não teriam alcançado o segundo turno. Mas voltamos a frisar. Trata-se apenas de 30,11% dos votos apurados. Lá em Porto Alegre, eu me esqueci de falar, são 36,35% dos votos apurados. São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, tem 32,58%. Guilherme Boulos, 20,33%. Belo Horizonte, onde o candidato Calil foi praticamente declarado informalmente o vencedor da eleição, está aqui com 58,27%, enquanto a Áurea Carolina está com 12,13%. Só que apenas 1,68% dos votos apurados. Em Vitória, o delegado Pasolini está com 30,54%
Gandini com 22,5% do Cidadania. Aqui seria a única vitória do presidente Bolsonaro, que também não é lá considerado tão bolsonarista assim, porque havia um outro candidato, também um capitão, que teria recebido o apoio inicial do presidente Bolsonaro, e o capitão ficou lá atrás. A lentidão nas apurações levou ao jornal Folha de São Paulo a fazer suas próprias projeções eleitorais, no caso da apuração dos resultados. Então diz que Paes e Crivella, no Rio de Janeiro, vão disputar o segundo turno. Afirma também que TSE enfrenta atraso no sistema de divulgação dos resultados. E fala aqui em Fortaleza. Fortaleza, o candidato Sarto, do PDT, e do Ciro Gomes, e Capitão Wagner, do PROS, né, seria o candidato do Bolsonaro, vão para o segundo turno, segundo o projeto da Folha, o Datafolha. Manaus, Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida Avante vão... Avante é o nome do partido, vão para o segundo turno. Teresina, Dr. Pessoa, MDB, e Kleber Montezuma, PSDB, vão para o segundo turno. São Paulo, segundo turno, será entre Covas, PSDB, e Boulos, PSOL, aponta a boca de urna do Ibope. Palmas, Cíntia Ribeiro, PSDB, é reeleita prefeita, projeta Datafolha. Curitiba, Rafael Greca, do DEM, é reeleito prefeito de Curitiba. Bom, nós vamos então ver agora o que projetou tanto o Ibope quanto o Datafolha na sua pesquisa de boca de urna. A boca de urna, como a gente sabe, é uma pesquisa feita ali enquanto o eleitor está votando, ou seja, logo depois dele votar, ele explica e fala aos pesquisadores, tanto do Ibope quanto do Datafolha, quem foi o candidato que ele escolheu. Aqui diz que em Porto Alegre, Manuela Dávila e Sebastião Melo aparecem empatados. Mas a pesquisa do Ibope deu a Manuela Dávila com 40% dos votos. Vejamos aqui. Aqui diz que o sistema do TSE apresenta problema na divulgação de resultado da apuração. Depois fala que Boulos tem 25% de votos e vai ao segundo turno em São Paulo, indica a boca de urna do Ibope. No início da apuração no Rio, Paes lidera e Benedita fica fora do segundo turno. O segundo turno, então, só iria o Crivella, também estaria de fora a Marta Alencar, do PDT. Rafael Greca é reeleito prefeito, Datafolha projeta Jean Loureiro reeleito em Florianópolis. Bom, esta indefinição dos resultados da eleição municipal no Brasil nos dá margem para examinarmos o que aconteceu no Peru, que foi a queda abrupta de um presidente golpista instalado há exatamente 6 dias no governo por um golpe congressual que acabou derrubando o presidente Vizcarra, Martin Vizcarra, que, por sua vez, tinha sido também beneficiado com o impeachment contra o presidente eleito, o Pedro Pablo Kuczynski. Vejamos aqui o que aconteceu. O povo se levantou nas urnas, denunciou esse candidato não só como um corrupto, como também esse presidente, no caso, né, como um presidente extremamente violento e que usou a polícia. Ontem foram mortos 2 estudantes, um com 24 e outro com 25 anos de idade. Os estudantes são geralmente presas fáceis, não é? Desses regimes totalitários, porque eles falam em nome de seus companheiros que não encontram emprego naquele regime ultra-neoliberal. E depois o candidato tentou resistir, mas recebeu um ultimato do Congresso. Ou renuncia,
ou será deposto também pelo mesmo Congresso? Aliás, um Congresso cheio também de corruptos. Dos 130 deputados que compõem a Assembleia Legislativa, não é? Que é uma Assembleia, uma Câmara única, não tem Senado, esses 68% estão envolvidos em processos na Justiça. Aqui a gente pega o jornal El País, que fala: o presidente interino do Peru renuncia entre protestos depois de dias no cargo. O mandatário renunciou depois de um ultimato do Congresso e pela pressão das manifestações, que no caso, não é aqui a nossa informação e não deles, há mais de 6 dias estava nas ruas lutando e se manifestando e denunciando esse novo presidente, que é um ruralista, não é? E que, como deputado, teve apenas 5.200 votos. Então diz que o presidente do Peru, Manuel Merino, que assumiu o cargo na terça-feira passada, depois da destituição de Martín Vizcarra, na segunda-feira, renunciou neste domingo. Merino anunciou sua renúncia pouco depois que o Congresso lhe dera um ultimato. Se não deixasse o cargo, em 6 horas convocaria uma sessão para destituí-lo, isso o Congresso Nacional. A retirada de Merino se produz depois de uma semana de fortes protestos nas ruas. 2 manifestantes mortos, 68 feridos, e as demissões de 2/3 do gabinete na noite passada. Imagine só, esse pessoal que renunciou não era justamente outros golpistas que tinham trabalhado pela derrubada do Martín Vizcarra. E agora eles renunciaram em protesto porque o presidente se tinha revelado um golpista. E aí deixa o Peru numa situação muito difícil, porque em abril vai ter eleições. E a briga agora vai ser para escolher quem será o novo presidente. Tradicionalmente, eles colocam lá o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso já ocorreu aqui no Brasil em 1945, com a derrubada pelos americanos do presidente popular Getúlio Vargas. Já aconteceu também em outros países da América Latina. Mas a gente não sabe quem será o sucessor do Merino, do Manuel Merino, o último golpista de direita demitido pelo povo